Uma história engraçada, Eduardo, essa história você não sabe, lá do teu Salgueiro. Eu era fã do Xangô do Salgueiro, sou um homem de Xangô, e professor Júlio era uma pessoa incrível. Para quem foi aluno, Júlio Bonecão. E Júlio fazia parte do Estatuto do Salgueiro. Se fosse falar sobre Atlântida, o Júlio teria que estar lá. E o professor Júlio vinha dando fios de conta numa altura baixa, mais ou menos ele vinha nessa altura e vinha entregando fios de conta às pessoas. E o professor Júlio faleceu. Dia seguinte do falecimento, o telefone toca, é do professor Júlio. Eu falei, opa, chegou lá em cima, já mandou recado assim? Não, gente, segura. Ele tinha deixado uma lista para as pessoas que ele gostaria que estivessem no enterro dele. As pessoas queridas. Me senti honrado, porque Júlio era uma pessoa especial, realmente. Era uma grande pessoa do Salgueiro. Eu acho que o Salgueiro ainda deve, assim como eu falo que a Mangueira deve uma homenagem ao Mussum, a Mangueira não tem nenhuma homenagem ao Mussum. E o Mussum estava todo domingo na televisão, no filme dos Trapalhões, falando em Mangueira, Mumu da Mangueira. Ele foi grande responsável também da divulgação da imagem da Mangueira para o Brasil. E acho que ele merecia alguma coisa lá na Academia do Samba. Quem sabe um dia, ué, né? Professor Júlio. Nós falamos em Candomblé a Pampa, mas nós temos também Umbanda. Hoje é segunda-feira, a gente tem que falar Adorei as Almas. Não é isso, gente? Adorei as Almas. E quando a gente não usa a ressignificação dos termos, quando alguém fala, você é macumbeiro, e as pessoas falam assim, claro que não. Macumba é um instrumento que ninguém nunca viu em terreiro nenhum. Quem foi que já viu o tal do instrumento macumba em algum terreiro ou já viu algum ogã tocando macumba? Não existe. Ressignificação da palavra. Se você quer me diminuir por eu ser macumbeiro, eu vou afirmar que eu sou macumbeiro. Se você quiser saber o que é que eu sou ogã. Eu sou alfacã de Ifá, sou ogã de candomblé. E eu te explico com calma o que é isso que eu sou dentro da religiosidade dos cargos. Vamos ressignificar. Eu vi aqui a rainha falando sobre mulata. E eu sei que a academia tem um problema com esse termo mulata, que vem de mula. Eu fui para um debate no Salgueiro, já tem uns 4 anos isso, ou 3, e todas as passistas eram mulheres acadêmicas e que gostavam de ser chamadas de mulata. A significação do termo mulata dentro do samba é a mulher talentosa, bonita, que domina a arte do samba. Estou errado? É elegante. É a ressignificação da palavra. Ela toma uma outra coisa. E eu continuo conclamando a academia para cada vez mais ir lá pesquisar para o pessoal que está fazendo. Eu já vi falarem mal assim, o Sargentelli é o explorador de mulher. Pergunta às pessoas que trabalharam com ele antes do achismo. Pode até continuar com essa ideia, mas depois de conversar com quem trabalhou. Ter essa ideia, sem perguntar às pessoas que conviveram, como Mercedes Batista, né? A gente sabe a história toda da dona Mercedes, que a maioria não sabe, que ela foi boicotada no último exame do Teatro Municipal e ela teve que disputar com os homens. Era salto. Ela tirou o primeiro lugar. As pessoas não sabem das histórias. Vamos dar uma cavucada. E hoje a gente está tendo cada aula maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, Renato, por ter me chamado. Porque cada fala aqui é uma aula. Eu vou convidar agora, querido Renato, professor de Educafro e organizador desse evento, Axé e Carnaval. Tá. E agora a responsa. A responsa é o seguinte. É pesado, gente. E é no peso não, porque no peso sou eu. Outra coisa, vocês que fazem artes plásticas aí, para de inventar Xangô magrinho, com barriga sarada. Isso não é Xangô, gente, pelo amor de Deus. Isso é Oxóssi, é Ogum. Xangô normalmente é aquele cara mais, né? Vamos nessa. É rei, não preciso correr tanto. Deixa Oxóssi e Ogum
brigar. A gente é rei. Para com fazer esses negócios de todo Xangô que eu estou vendo com um tanquinho. Eu nunca vi isso. Filho de Xangô com tanquinho, não conheço quase nenhum, gente. Vamos parar com esse negócio. Mas eu estou aqui com o Renato e a gente tem que fechar essa fala de hoje com uma pessoa que muito nos ensina, os livros estão aí, a convivência com ele é também uma convivência nobre, o aprendizado é grande, tanto que todos que estiveram aqui renderam loas a ele, e ele não faz questão disso nenhuma, ele é uma pessoa simples, até casado com uma das grandes também figuras históricas do carnaval, né? As Irmãs Marinho. Ele é casado com uma só, tá, gente? Não é casou com um terço das 3 irmãs. Mas ele é casado com uma grande personalidade do samba também. Vamos chamar agora aqui, querido Haroldo Costa, por favor. Eu conheci o professor Haroldo Costa, acho que quase 20 anos atrás, pessoalmente, apresentado pelo Frei Davi. Ele estava no convento de Santo Antônio, entrevistando o Frei Davi para fazer um livro, se não me engano, Fala Crioulo. E eu, um jovem advogado, começando a carreira, e tomei um susto quando eu conheci, quando eu vi, né, pelo tamanho dele, né, pela beleza dele, e fui muito acalentado pela educação dele. O que me marcou muito naquele dia, uma tarde, foi a educação, a gentileza com a qual ele, ao saber que eu era fruto do projeto do Movimento Negro com a PUC, onde eu pude fazer a faculdade de Direito com bolsa, Ivani sabe bem dessa história, o doutor Haroldo Costa disse: olha, meu rapaz, parabéns, parabéns, me desejou sucesso na carreira e tal, e me fez várias perguntas e conversou comigo. Eu ali, um rapaz começando a carreira jurídica, e tive essa sorte de receber essa saudação por ele. Eu queria resgatar isso porque a gente sabe que é preciso resgatar essas memórias. Então, eu fiz daquelas palavras que ele me disse ali no convento de Santo Antônio, ao lado do Frei Davi, um compromisso de usar um pouco do que a gente pode, né, e aprende a favor, a serviço da nossa causa. Então, esse espírito jurídico meu, que é de Xangô também, da justiça, todo a serviço da nossa causa, tem muito de uma gratidão que eu tenho pelo senhor Haroldo Costa. Muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui. Axé. Muito boa tarde. Muito obrigado, professor Renato. Eu só peço que não me chame nem de professor, nem de doutor, que eu posso ser preso por falsa ideologia, né? Muito menos. Eu sou observador. Eu não tenho o talento canoro do Luiz Simas para cantar alguns sambas enredos. Não tenho a inteligência robusta do meu amigo Marcelo. O robusta foi legal, não foi não? Não, robusta, poxa. Não, robusta foi bom, né? Foi até legal, robusto foi legal, né? E a gentileza, doutor Renato, uma coisa que eu estou muito, mas muito contente nessa tarde é que eu não conheço quase ninguém aqui. Sabe por quê? Porque toda vez que tem uma palestra, que tem uma conferência, né, são sempre os mesmos. Mas são sempre os mesmos. Então, a gente está falando para nós mesmos. Quer dizer, eu estou vendo que uma juventude que, com toda certeza, é interessada no assunto, ou não estaria aqui. E isso me agrada muito, porque é uma forma da gente... Compartilhar está muito na moda. Eu prefiro dividir a experiência, a observação, o que a vida tem nos ensinado ao longo desses anos. E eu acho que isso aqui é legal. O tal legado, palavra que foi empregada com sabedoria pelo Marcelo, o legado é esse, é a gente passar adiante aquilo que já aprendeu, ouviu, né? Ainda mais teve a coincidência, nós estamos aqui num ambiente dedicado a um artista carioca, brasileiro carioca, que teve a sua grande influência na Mangueira,
que foi o Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica passou a ser um grande artista plástico, ou um reconhecido artista plástico, quando fez os Parangolés. E os Parangolés eram verde e rosa, baseado na convivência que ele teve com o pessoal da Mangueira. Então, tudo junto é uma grande felicidade. Eu poderia dizer apenas uma frase que ia embora, né? Dizer, estou de acordo, e ir embora, porque tudo que foi dito aqui eu estou inteiramente de acordo, aprendi também muito e fiquei muito contente em ver a pujança desse interesse pelas escolas de samba, que eu acho que é uma das maiores contribuições que nós demos ao Brasil, à cultura brasileira, ao ser brasileiro, foram as escolas de samba. Que eu tenho a impressão, que eu defendo essa tese, que as escolas de samba nasceram nos porões dos navios negreiros. Porque aquelas centenas, milhares de pessoas que foram arrancadas de suas casas, de suas vilas, dos seus familiares, e foram atravessar uma coisa que ninguém sabia se era rio, daí o Roberto Costa Silva ter escrito Rio Atlântico, porque o oceano era desconhecido. E vem dentro de porões infectos, sem a menor assistência de coisa nenhuma, e para esquentar os músculos e não atrofiar as pernas, iam dançar nos porões. E nesse sofrimento, nesses milhões, foram milhões, né? 60 milhões estimados de pessoas que foram trazidas à força para um lugar que não lhes pertencia, e onde eles não sabiam que futuro poderiam ter, ou se pelo menos teria algum futuro. Tudo isso junto conforta no sentido de que a nossa participação, a nossa contribuição é muito grande. É muito grande no sentido anímico, que vem de alma, é muito intelectual, porque, através dos nossos artistas, a arte brasileira, seja pictórica ou seja a literatura, conseguiu estabilizar-se como brasileira a partir do reconhecimento da contribuição africana. Isso nos leva ao seguinte pensamento: temos sempre que lutar e sempre mostrar o que somos capazes. E eu acho que quanto mais lutar e quanto mais mostrarmos, será melhor para todos nós. O Brasil é um país desigual, isso nós sabemos, é um país que sugou o que havia de mais forte nas pessoas que aportaram aqui, que era a sua força física, mas a força intelectual, a força religiosa, a força inspiradora, essa foi apenas descoberta algum tempo depois. Alguém falou aqui sobre a branquitude, eu acho que foi o Simas, né? Eu me lembro do Guerreiro Ramos, que foi um grande professor e um grande sociólogo e muito pouco conhecido e divulgado do Brasil. Ele foi exilado em 64, foi para os Estados Unidos, como tantos outros foram, né? E todos importantes, Milton Santos, outra grande figura, um homem que quase ganhou o prêmio Nobel e ganhou um prêmio que se iguala ao prêmio Nobel, que é um prêmio dedicado aos geógrafos do mundo inteiro. E ele foi um geógrafo, não no sentido geográfico dos mapas e das divisões territoriais. Foi geógrafo da vida humana, geógrafo do humano. E o Milton Santos é uma figura que nós temos que reverenciar. Por falar em Milton Santos e falar em reverência, eu acho que todos nós devemos cada vez mais nos aprofundarmos, nos saber quem somos e de onde viemos. Porque a gente fala muito folcloricamente no negócio do negro, na cultura brasileira e tal, mas você não fala, não se lembra de um Mestre Valentim, que foi o homem que criou essa beleza que está até hoje lá, que são os jardins da Praça Paris e daquela outra praça em frente à Rua do Passeio. Tem ali figuras desenhadas por ele, o Burle Marx, na época, era ele que fez toda a divisão das plantas, do que devia ser colocado. O Mestre Valentim foi um criador, foi um esteta, foi um camarada que deu ao Rio de Janeiro uma visão de elegância pictórica, eu diria, porque saindo do status
da colonização portuguesa, da edificação típica de Portugal, ele deu uma outra visão, uma visão genérica, mas ao mesmo tempo que repousava nas suas lembranças ancestrais. E isso deu ao Rio de Janeiro uma característica. É aquilo que o Silmo disse há pouco, dessa africanidade do Rio de Janeiro, ela reside por aí, ela reside no Mestre Valentim. Na Praça 15 tem também uma pirâmide, até agora mudar de lugar, eu acho, que também foi feita pelo Mestre Valentim. Se nós falarmos de Antônio Lisboa, pouca gente vai saber quem é, mas esse é o Aleijadinho. Foi o artista que, quase sem mãos, porque ele teve lepra, ele construiu as coisas mais lindas que foram feitas do ponto de vista escultórico no Brasil, que são os apóstolos de Congonhas, de Ouro Preto, da região mineira. O barroco brasileiro é uma referência mundial. Em qualquer museu do mundo e de qualquer capital, o barroco brasileiro ele é saudado pela sua originalidade, porque o Antônio Lisboa, ou o Aleijadinho, foi uma explosão da natureza. Ele não estudou no Louvre, nem estudou no Museu de Nova York, e nem fez mestrado em Berlim. Ele veio da senzala e desafiar o mármore, o pedra-sabão. De um bloco de pedra-sabão, ele fazia um apóstolo, ele fazia uma figura que ficou e está lá até hoje. Essa é uma contribuição da arte negra, ou de um negro fazendo arte. Nós vamos ao século XX, a pintura brasileira tornou-se brasileira a partir do momento que houve uma coisa chamada a Semana de Arte Moderna, que foi em 1920. A Semana da Arte Moderna, que foi em São Paulo, foi convocada ou imaginada por Mário de Andrade, que era um mulato, e por outros paulistas endinheirados, como sempre. Paulistas têm sempre dinheiro, né? E alguns dinheiros fizeram essa Semana de Arte Moderna, que louvou-se no trabalho de quem? Didi Cavalcanti, que só fazia grandes figuras humanas baseadas na mulata, como acabamos de falar, que não é pejorativo, mulata não é palavra pejorativa, como crioulo não é pejorativo, por isso eu escrevi um livro chamado Fala Crioulo, que é para desmistificar essa palavra. Crioulo é aquele lá do Brasil, aquele nascido no Brasil. Como crioulo, eram todos filhos dos espanhóis que chegavam na região da América Hispânica. Mas voltando à Semana da Arte Moderna, ela deu o norte, o caminho para a arte brasileira. Os grandes pintores e os grandes músicos, Villa-Lobos fez as baquianas baseadas no choro, que era uma manifestação de negros antes do samba. O samba é um parente, consequência do choro. E as baquianas de Villa-Lobos, que são obras que até hoje executadas no mundo inteiro, são de uma beleza absoluta e total. E você teve lá o Francisco Mignone, que fez o Maracatu do Chico Rei, que é uma peça lindíssima e hoje é executada por várias escolas e várias orquestras mundiais. O Camargo Guarnieri, paulista também. O Mignone é carioca. O Camargo Guarnieri fez grandes obras e é muito interessante que esses autores eles descobriram o ser brasileiro através da contribuição negra, porque todas essas obras são baseadas no aporte da cultura negra. O Maracatu do Chico Rei é o Maracatu do Chico Rei. Chico Rei que foi enredo do Salgueiro. O homem que escondia na carapinha de todos os seus... Ele tinha uma ascendência nobre. E ele exercia uma liderança muito grande. E as pessoas que trabalhavam com ele na mineração, no garimpo, ele usou aquela estratagema que todo mundo sabe, que é de esconder o ouro dentro na carapinha, como chamam os etnólogos, na carapinha, para depois, lavando o cabelo, recolhendo aquele ouro que saía, que estava ali descansando um pouco, para ser vendido, para poder comprar a carta de alforria. Então, os escravos eram soltos, eram livres, através desse estratagema inteligente do Francisco,
Lisboa, chamado o Chico Rei, que é uma figura importante na história do Brasil e que nós devemos conhecer. Aí que eu volto àquele papo anterior, nós temos que saber quem são os nossos heróis. Porque os livros didáticos não dão vez às figuras que contribuíram realmente para a história do Brasil. O Frei Caneca, o nome dele era Divino Espírito Santo, Frei Caneca era negro. E os livros não falam Frei Caneca, mas a escola de samba já falou. Então, a história do Brasil é devedora à escola de samba da sua própria história. A gente conhece a história do Brasil através das escolas de samba e não através dos livros didáticos. O Zumbi era meia página, sem exagero nenhum, de qualquer livro de história de quem aprendeu até os anos 40 ou 50. Quilombo dos Palmares é uma passagem como qualquer outra, como os Emboabas, como qualquer rebelião acidental que aconteceu no período da escravidão. Quilombo era mais uma. Quando finalmente soube da verdadeira história do Quilombo dos Palmares. E quem foi que revelou essa história? Acadêmico do Salgueiro. Que aí deu a grande virada, porque até então os enredos eram baseados na história oficial do Brasil. Era o Duque de Caxias, era o Almirante Barroso, era Dom João VI, era Dom Pedro I, Marquesa dos Santos. Não tinha personalidade, personagens negros. Não eram cultivados porque ninguém sabia, que as escolas não ensinaram. Então, a partir daí, dessa revolução que foi feita em 60, com o Quilombo dos Palmares, que o Salgueiro já tinha feito antes alguma coisa nesse sentido, e aí deve-se louvar para sempre a figura de Fernando Pamplona, que era professor de Belas Artes, mas que teve a sabedoria de não levar os seus propósitos estéticos ou as suas ideias para a escola de samba. Ele trouxe a escola de samba para o que ele pensava. Ele conseguiu convencer, porque o pessoal naquela época gostava muito de sair com aquela cabeleira de Luís XV. Iria ter que sair descalço. Aí o cara, descalço o ano todo também no carnaval? Aí ele vai. E ele conseguiu convencer. E botou o Quilombo na rua, abrindo o que abria, não sei se alguém se lembra de ter visto ou de alguma fotografia, foi a primeira vez que se teve um grupo de ogãs de couro, tocando atabaques numa escola de samba. Tem mais de 10. Maravilhosos. Abrindo o desfile do Salgueiro, em plena Avenida Rio Branco, na época que o desfile era da Rua Santa Luzia até Almirante Barroso. E aí a história do samba e a história da escola de samba começou a ter um outro viés, uma outra maneira de ser vista. A escola de samba, que é uma herança, continuo insistindo, daquela comunhão forçada, vivida da maneira mais atroz possível, que eram os porões do navio negreiro, mas ali ficou o sumo do saber. Eu sempre que posso, ou quando escrevo um livro, eu sempre dedico aos que tiveram o oceano como túmulo, porque muitos morreram durante a travessia, e aqueles que se tornaram a semente do que se criou no Brasil e continua se criando. Então, essa percepção não é uma figura de retórica, mas eu acho uma realidade, porque cada um de nós é uma partícula daqueles que vieram de lá. E trouxemos, introjetado em nós, todo o saber que nem nós sabíamos que sabíamos, porque foi se revelando à medida que o tempo foi passando e que as necessidades foram sendo postas à frente. A escola de samba que é uma invenção carioca, que eu não sei. A escola de samba nasceu no Rio de Janeiro sem a menor dúvida, isso não há dúvida nenhuma. E o fato, como falou a professora Helena, de termos aquela área como a área hoje dos desfiles e do grande encontro dos sambistas, é uma coisa atávica, porque a tia Ciata, a tia Prisciliana, a tia Amélia, todas as mães do Pixinguinha, do João da Baiana, do Donga,
todos viviam. O Hilário Jovino, que veio da Bahia, foi o cara que trouxe o rancho para o Brasil, para o Rio de Janeiro, e também a dança do mestre Sala. Tudo isso foi um grande caldeirão, né, onde as coisas foram se misturando, os condimentos foram se apresentando e a forma foi sendo tomada. Eu acho até hoje a Escola de Samba não é uma obra acabada, é uma obra em progresso, porque as coisas vão acontecendo. E é bom que seja assim. É uma coisa dinâmica. A dinâmica do carnaval carioca, ela se faz através das escolas de samba. Tem seus momentos altos, tem os seus momentos baixos, mas ela está lá firme. O Manuel Antônio Macedo escreveu um livro chamado Memórias do Sargento de Milícias, que não tem nada a ver com as milícias atuais. Não, deixar claro. Ele tem um livro que se chama Memórias do Sargento de Milícias, onde ele descreve uma procissão. Era a procissão de São Benedito, que não era uma procissão provocada pelos escravos, era uma procissão dentro do calendário religioso. São Benedito, como São João, como São Pedro, como qualquer um. Mas São Benedito tinha essa peculiaridade, ele era negro, né? Então os negros se identificavam mais. E à frente do andor, onde estava São Benedito, carregado lá pelos irmãos da OPA, como chamavam os caras que levavam o andor, na frente vinham as senhoras todas de branco, cada vez mais lindamente de brancos, e foi crescendo de tal maneira essa prática que os próprios senhores de engenho ou os donos das casas grandes começaram a fazer uma emulação entre eles para ver de quem sairia as baianas mais bonitas. Isso virou quase um concurso, né? E elas vinham maravilhosamente lindas, de branco, com tudo que lhe pertencia, e trazia à cabeça uma jarra com flores e água de cheiro. E essa jarra era talha, como até hoje é talha, né? Eu acho que existe uma palavra, né? Talha, para definir o que é uma jarra. Mas no linguajar popular não era talha, era taia. E aí vieram as taieiras. Então, essas senhoras eram as taieiras, que terminou sendo um grupo de dança, que, independente da procissão, faziam as suas festas mais secretas, digamos, mais fora dos domínios da Casa Grande. Então, as taieiras, elas foram, sem dúvida nenhuma, as precursoras das baianas, porque elas estão aí. Não há escola de samba que não tenha baiana, e não há baiana que não emocione. Pode ser de qualquer grupo, do A, do B, do C, especial, o que for. Baiana é uma coisa que nos emociona, porque ali está a nossa ancestralidade. Ali é o ventre da escola. É das baianas que saem os ritmistas, que saem o mestre Sala, que sai a ponta-bandeira, que sai todo mundo. São realmente o grande útero da escola de samba, as baianas. E por isso são reverenciadas e cada vez são mais bonitas. Então, esse histórico que vem se formando ao longo do tempo, e com essas figuras que vão dando forma a esse pensar brasileiro, completamente influenciado pela lembrança africana ou neo-africana, a diáspora, que é tão importante. O século XX deve a sua musicalidade aos negros, seja no jazz americano, seja nas músicas cubanas, seja no reggae jamaicano, seja no tango argentino e no samba brasileiro, evidentemente. Esta contribuição é a contribuição que tomou conta de 3 continentes, América do Norte, Centro e Sul. A responsabilidade é muito grande, a nossa responsabilidade é muito grande, de não deixar que isso fique perdido nos escaninhos da história, que seja apenas uma ou outra citação. Nós temos que ter, sobretudo, a consciência do que somos, a consciência da importância da nossa contribuição, e passarmos isso adiante. E não só passarmos, como cultivarmos da maneira mais bela que podemos fazer. E o Rio de Janeiro tem essa prioridade. O Rio de Janeiro tem essa obrigação diante da escola de samba, que são um organismo social, porque fora
desfile e fora da competição, as escolas se dão muito bem entre si. Se visitam, se frequentam, se festejam. E isso dá exatamente a medida dessa africanidade, desse poder de juntar, de falar, família de tios, de tias, de irmãos que pedem a bênção, como já foi citado aqui. Isso faz parte do ideário africano. E a escola de samba congrega tudo isso, dissemina tudo isso através da dança, do canto e do toque. A africanidade dentro da escola de samba não é um fenômeno atual, não é nos dias de hoje. Não nos esqueçamos que houve um ano que o Salgueiro e a Beija-Flor tinham o mesmo enredo. E Urubá a visão do mundo através do Nagô, não é? Esse era da Beija-Flor. O Salgueiro era Iorubá do som, a luz. Né? Hein? A aurora, a luz do dia. Bom, então você vê que no mesmo ano houve 2 enredos que visavam, que viajavam na mesma onda, no mesmo caminho. Então, é uma coisa que vem de... Isso foi sendo despertado a partir dos anos 50, 60, quando se abandonou a oficialidade dos enredos para olhar para a gente mesmo, olhar para a gente povo, não só povo negro, a gente povo brasileiro. O que é que nós fazemos? Como é que nós podemos contribuir? O que é que nós já contribuímos? Então, amigos, ele está me avisando que já falei muito, é isso? O Marcelo está falando que eu falei muito. Não, vou acabar. Não, vou abrir só um parênteses para me lembrar muito de um querido amigo nosso, que é o Elimar Santos. O Elimar, você convidar o Elimar para fazer um show de 15 minutos, 20 minutos, ele disse que faz, mas depois de 1 hora ele está cantando ainda. E nós fazíamos o 6h30 do Copacabana, do João Caetano, e uma vez ele estava lá conosco e tal, e tinha o Hélio de Souza, não sei se conhece, o Hélio de Souza, que era contra-regra, que dava uma de Marcelo. Ficava discretamente, né? Aí o Elimar entregava. Olha, eu queria cantar mais, mas o Hélio está dizendo... Aí a vaina total. Mas eu estou acabando. Eu só queria manifestar mais uma vez a minha alegria de estar aqui, manifestar essa gentileza extrema do professor Renato de me convidar para fazer parte de um evento onde tantas pessoas importantes falaram coisas importantes. E isso demonstra que nós estamos alertas. E, sobretudo, de ver essa plateia que eu não conhecia. Só conheço o Eduardo, lá no fundo. Eduardo não vale, porque Eduardo é salgueiro. Então, eu quero dar meus parabéns a todos vocês por terem vindo aqui, mostrando que quem sabia continua sabendo, quem não sabia está sabendo mais, mas a verdade é que nós estamos todos num grande navio, que não é negreiro, mas é um navio da inteligência e da cultura, e que nós temos que lutar e preservá-la. Muito obrigado.